a entrevista do Renato Gaúcho hoje passa a ser histórica dentro de um contexto desse novo Flamengo. Porque se a gente parou para criar um meme, perder é normal, do Abel, a gente vai ter que falar do Renato. Isso tudo só por conta de uma derrota. E é mais triste, porque é uma porra de um cara que jogou aqui, irmão. Ele sabe o que é. E aí me entristece quando ele vira e fala assim, vamos perder outra. Tá bom, Renato. E se você perder pro Barcelona? E se você perder pro Barcelona e for eliminado? Vai vir esse mesmo contexto? Perder é normal? Perder não. A gente não vai ganhar todas. Tá bom, Renato. Você não vai ganhar todas. Mas vamos fazer o seguinte, você perde os 2 jogos pro Barcelona e perde 2 jogos pro Atlético. E aí? A temporada foi embora. A gente não pode. Cara, é lição. Tudo bem. Jogamos mal. Toda hora que foi perguntado por que o Flamengo jogou mal, ele veio. Não vamos ganhar todas. Responde a pergunta, irmão. Responde a pergunta. Tudo. Eu entendo a parte que o Flamengo não é invencível. É óbvio que o Flamengo vai perder. A gente não torce por nenhum time do mundo. Isso é legal. É legal num contexto racional. Mas passar isso numa coletiva entristece, desanima o torcedor. Porque acabou de acontecer uma derrota e tá tudo certo. Não, perdemos porque jogamos mal, por conta disso, e vai ficar de aprendizado. Mas não, sabe o que acontece? Vai perder com o Barcelona e vai vir com o mesmo discurso. Aí perde pro América Mineiro no final de semana, vai vir com o mesmo discurso. É essa a minha revolta. E alguns pontos eu não consegui, eu estava querendo muito, enquanto ele postejava, eu estava querendo muito pegar a coletiva dele contra o Internacional, se eu não me engano. Foi 4-0 Internacional no Maracanã. Vocês lembram que antes desse jogo contra o Internacional, o Renato ele assume contra o Defensa e Justiça. Só antes de ponderar qualquer coisa, eu não estou pedindo cabeça de Renato nem nada, mas ele vai ter que ser criticado. Ele é o treinador do Flamengo. Pontual, ele tem que ser criticado, sim. Agora, antes do jogo contra o Internacional, o Flamengo toma de 4. O Flamengo fica uma semana cheia. É a primeira semana cheia do Renato Gaúcho. Ele pega uma sequência, Defensa e Justiça 2 vezes. Enfim, pega uma sequência de jogos que é até muito boa, 5-0, 5-1 sobre o São Paulo, Parará, Pão Doce, 5-0 sobre o Bahia, e aí vem a semana livre. E aí vem na coletiva. Pô, Renato, você teve uma semana livre para trabalhar o time e o time perde 4-0 para o Internacional. E aí ele contextualiza. Mas não quer dizer que o Flamengo ficou uma semana livre para fazer, que o Flamengo vai vir aqui voando. E hoje ele contradiz isso. Pô, peraí, enfrentamos uma equipe muitas vezes que a equipe está descansada. Estamos em 3 competições. Pô, meu irmão, me parece, sabe qual é? Se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil e Libertadores, vai sair o Márcio Araújo da terra e falar assim, que bom que a gente vai descansar. Pô, meu irmão, você fala uma coisa, depois você fala outra. Ter tempo para treinar é bom? Se é bom, tem que ter resultado. Não tem, não quer dizer nada. Então quer dizer que se a gente enfrentar times que estão descansados, lembrar que é o seguinte, só 3 equipes do Brasil ainda jogam 3 competições. Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Será que quando a gente enfrentar qualquer uma das equipes que não disputam 3 competições, vai ter sempre essa ponderação? Enfrentamos um Grêmio descansado, enfrentamos um Palmeiras descansado, enfrentamos um Corinthians descansado. Quando você tem trabalho, você não consegue apresentar. E outra coisa, só para finalizar, me entristece muito. É muito legal, é muito bacana um treinador que conversa com o jogador. É muito bacana. Eu acho que isso foi de suma importância para esse avanço do Flamengo. No trabalho do Renato Gaúcho, que até então, tirando dessa coletiva, é muito bom. Tá? Conversa, o diálogo que não tinha com o Rogério Ceni. Mas, meu irmão, eu sou um jogador de futebol. Perrota, você é do treinador. Eu viro e falo que eu rendo mais jogando pela lateral esquerda. Você me bota na lateral esquerda. Eu não consigo render. Você me vê potencial, você vê potencial em mim jogar em outra posição. E aí você vai continuar acreditando em mim? Ou você vai acreditar nos teus olhos? Você vai acreditar nos teus olhos, pô. Rincon, meia da seleção colombiana. Vanderlei Luxemburgo falou assim, você rende mais como primeiro volante.
O Rincon, por muito tempo, foi o melhor primeiro volante do Brasil, um dos melhores, numa época onde o futebol brasileiro tinha um nível altíssimo. O Cafu era atacante, Tele Santana chamou. Gente, os caras preferiram jogar nisso aqui, nessa posição. O Cafu fez toda a base dele jogando como um ponta. É o cara Adriano era lateral. Adriano, Everton Ribeiro. Vocês acham que esses caras não preferiam jogar na posição da qual eles fizeram base? Quando você faz base, você escolhe a sua posição. Se você vai render, vai se tornar um jogador e tudo mais, ninguém sabe, mas você escolhe a tua posição. Ninguém põe pra mim que eu tenho que ser goleiro. Quando eu tô com 10 anos entrando na base, eu que escolho a minha posição. Só que aí vem um treinador e fala assim, que pariu. Vocês lembram? Moser era um atacante. Chegou um dia Modesto Bria, ex-jogador do Flamengo, paraguaio, responsável pela geração do Flamengo. Você vai render mais como zagueiro. Então, assim, meu irmão, vamos ficar nessa conversinha, explora o melhor do jogador. Às vezes o jogador é cego. Ele não consegue ver, mas é o treinador que tem que ver. Então, assim, eu não concordo com isso, de que o Andréas falou que tem que jogar, e ele vai continuar jogando. Eu acho que é importante você dar oportunidade para o jogador jogar na posição real. Mas me parece, pela conversa do Renato, que isso aí vai se perpetuar. O Andréas vai se tornar o segundo volante, mesmo sendo improdutivo. Então, assim, fiquei muito decepcionado também com isso, cara. Então, assim, mais uma... Se eu fiquei com o Abel, eu tenho que ficar. Você que ficou com o Abel pra caralho, você, torcedor do Flamengo, o torcedor do Cruzeiro, não foi bom pra caralho. Todas as declarações do Abel, infeliz, você vai ter que ficar puto agora com o Renato Gaúcho. Parece assim, parece que o brasileiro ainda não se acostumou que o pontos corridos, todo jogo é uma final, né? Aquele jargão assim, todo jogo é uma final. Mas como você não tem o ambiente de eliminação, né? Não é uma eliminatória. Então a galera, não, beleza, perdeu aqui, eu posso recuperar o próximo jogo. Né? Tem uma cultura assim, então a galera fala assim, não, tudo bem. Então é o famoso perder é normal. Hoje o Renato traduziu o perder é normal pro gaúcho, né? Perdemos hoje, vamos perder outras vezes, né? Nenhum time é invencível. Claro que nenhum time é invencível, né? Mas ele diminuir a derrota hoje, sabe? Ele, olha, não, tudo bem, aconteceu, sabe? É um famoso assim, acontece, né? Não aconteceu a derrota de hoje. A derrota de hoje seria isso que ele falou se a gente tivesse metido 5 bolas na trave do Grêmio, tivesse em cima do Grêmio, tivesse levado o gol do Borja. Aí, aconteceu. É o acaso do futebol. Futebol é um jogo do cacete mesmo, nem sempre o melhor ganha. E a gente, por mais que a gente pressionou, hoje a bola não quis entrar. Acontece, né? Realmente acontece. De vez em quando o futebol prega essas peças. Sei lá, a gente deu 20 chutes a gol. O Grêmio foi lá numa cabeçada do Borja, infelizmente. O Diego Alves não saiu do gol, o Léo Pereira se descuidou na marcação, levamos um gol. Acontece. A gente perdeu hoje, o time não é imbatível, a gente vai perder outras vezes. Ele até poderia soltar essa pérola aí, né, essa maluquice que ele soltou, que a gente ia falar, cara, falou mas o jogo de hoje é bem esse contexto. Mas não. O jogo de hoje tem várias preocupações pra gente. O jogo de hoje tem vários alertas pra gente. Tem vários pontos que a gente tem que ficar alerta. Tanto dentro de campo, com o Isla na lateral. Por que o Gustavo Henrique hoje não pode jogar pela esquerda? Jogou tanto tempo. E hoje jogou o Léo Pereira. Será que quarta-feira vai o Léo Pereira? Léo Pereira hoje descolou da marcação do Borja e fez um pênalti infantil hoje. Meteu uma mão na bola ridícula dentro da área. É ele que vai para uma semifinal de Libertadores? É ele mesmo? Ninguém fez essa pergunta também. Sabe? É ele que vai? É o René que vai na esquerda? O Andreas ganhou a posição do Thiago Maia aonde? Quando que aconteceu? Porque o Thiago Maia não teve oportunidade de ser titular nesse time. Porque assim que o Diego saiu, entrou o Andreas. O Thiago Maia não teve um jogo como titular desse time. Ele se machuca, quando ele tá voltando, entra o Andreas. O Thiago Maia não foi titular desse time. E toda vez que entra bem. Né? Então, assim, sabe?
E tem outras coisas. Hoje o time do Flamengo foi ineficaz. Hoje o time do Flamengo foi ineficiente. O time do Flamengo hoje inexistiu. O time do Flamengo hoje jogou com uma falta de intensidade que eu não vejo, sei lá, 2016, 17, assim, para ser legal. Para ser legal. O Flamengo e São Paulo de 2020, aquele último jogo, eu acho que a gente mostrou mais vontade de atacar os caras do que hoje. E olha que aquele jogo, nada deu certo. Parecia aquele jogo hoje. Só que hoje a gente estava num ritmo mais lento ainda. Sabe? Em nenhum momento a gente parecia que queria ganhar o jogo. É um jogo valendo, sabe, a liderança do campeonato, porque a gente estava dependendo das nossas próprias forças para ser campeão. E outra, aí eu vou entrar na parte do Renato. Não precisa ter coletiva do Renato Gaúcho. Não precisa. O jogo é muito difícil. Eu converso com os jogadores. Vamos rodar o elenco. Uma final a cada 3 dias. E a gente não é invencível. Perdemos hoje, podemos perder amanhã. E acabou, cara. Ele não fala de parte tática. Ele não comenta a atuação de nenhum jogador. Para ele, todo mundo foi bem. Ele está sempre muito satisfeito com todos. Elogiei todo mundo no vestiário. Estou muito satisfeito com a atuação de todo mundo. Então não precisa ter coletiva, parceiro. Ele não abre nada. E aí não é porque ele não sabe, é porque ele não quer. É porque ele não quer abrir. Então, cara, assim, a coletiva do Renato é muito, muito, muito pobre. Muito pobre. Se a gente não é nem superficial, é estratosférica, não toca na superfície, sabe? É muito pobre, é muito pobre. Então, assim, não precisava nem ter. Tem ali, pro forma, são perguntas ruins com resposta piores. Quando tem uma pergunta boa, ele não responde. Ele se evade, não tem réplica, né? Então o cara não pode, nesse tempo de pandemia, o cara não pode retrucar, então fica por isso mesmo. É o João Mércio que faz a pergunta, o cara responde qualquer merda lá, e fica por isso mesmo. Próxima pergunta, fulano de tal, do canal fulano de tal, e acabou. Entendeu? E acabou. E é isso aí que acabou. Então, nem precisa fazer coletiva. A gente passa aqui, por respeito a todo mundo que está no chat, a gente também é curioso, quer saber, quer comentar em cima, mas o Renato Gaúcho não precisa ter coletiva. Não precisa, né? E quando tem, ele ainda fala uma cagada que ele falou hoje aí, pelo amor de Deus. A única novidade, Marcão, a informação foi sobre o Everton Ribeiro. Só. Que não foi novidade, ele chegou no banco, estava fazendo gelo, passou gelol na coxa, então, assim, ele estava com problema na perna. Então, para mim, a pior é o Flamengo trabalha para vencer, mas as outras equipes também trabalham para vencer. Não, e todo mundo vai querer ganhar do Flamengo. Investiu mais. Ele também trabalhava para vencer no Grêmio, mas ficava olhando aqui e metendo um pau no Flamengo de 200 milhões. Mas aí para ele agora é tudo igual. Então... Ele fala assim, não, o Flamengo quer ser campeão, mas todo mundo quer. Só um time vai ser campeão. Só um time vai ser campeão. Porra, não precisa fazer coletiva, parceiro. Para falar isso aí, sinceramente. E outra coisa com relação à intensidade e times que jogam 3 competições. Não vi até agora o Atlético fazer um jogo nem próximo da intensidade que o Flamengo fez hoje. Estou falando de intensidade. O Atlético joga pior que o Flamengo, quando o Flamengo joga bem. Acho que o jogo do Flamengo é um jogo mais bonito que o jogo do Atlético. Mas, em questão de intensidade, em combate, ser combativo, o Atlético não fez um jogo parecido com esse jogo do Flamengo. São jogos sempre muito mais combativos, jogos com muito mais intensidade do que esse jogo que a gente fez hoje. E jogam 3 competições. E assim, só para pontuar a frase, isso tudo por causa de um jogo, a pergunta nem foi ofensiva. Não a pergunta foi, por que não marcou marcação alta, que não sei o quê, e ele já, peraí, por causa de uma derrota, então assim, mostra um pouco da pobreza. Renato está acostumado a só, não sei como é que funcionava lá no Grêmio, eu acho que lá pareciam que ele era um deus e não era muito questionado, né? Mesmo através das derrotas, por tudo que ele conquistou pelo Grêmio e tal.
Só que aqui não tem essa, parceiro. Pode chegar até o Guardiola, que não tem essa. Você vai ter que falar o que aconteceu no jogo, independente de ser vitória ou derrota.